Lipedema, que não tem dúvida sobre lipedema. Bom, primeiramente, hoje estamos aqui com a Micaela, treinadora especializada na estratégia voltada para lipedema, e eu, como nutricionista, muitas vezes conversei aqui com vocês a respeito do lipedema. A gente vai trazer um papo muito importante para a galera que sofre, acha que sofre, né? Ou que quer entender um pouco mais sobre essa doença. Fica à vontade para te apresentar. Oi, gente, eu sou a Micaela, sou treinadora, sou quase fisioterapeuta e trabalho com lipedema. Lipedema é um assunto assim, que eu gosto bastante de falar, principalmente pelas questões, né, de mitos, verdades, o que funciona, o que não funciona. Então vamos lá, Fabrício, estou muito feliz pelo convite, principalmente por essa temática. Hoje a gente vai falar sobre mitos, né? Então, olha só, combater desinformação no lipedema foi destaque no Congresso Mundial. O Congresso Mundial sobre Lipedema, que foi realizado em Roma, reuniu especialistas, profissionais de saúde, associações para debater os avanços científicos, o diagnóstico e os tratamentos dessa doença que lá em 2022 foi reconhecida pela OMS, né, e que afeta cerca de, a gente estima, mas talvez possa ser muito mais do que isso, 10% da população feminina mundial. Eu vou te fazer uma pergunta, direto e reto. Tá. Lipedema é moda? Não. Lipedema é uma doença crônica, tá? Que afeta milhares de mulheres e ela é de caráter multifatorial, mas principalmente, assim, alterações genéticas, microvasculares, linfáticas. Não é moda, porque é uma doença séria. Então agora eu vou te trazer uma outra retórica que daí tu vai responder que sim. Lipedema não é moda. Eu concordo contigo. Inventam muita moda sobre lipedema? Muita! Agora sim, né? Muita moda sobre lipedema. Bom, uma das modas que existem sobre lipedema, eu vou começar falando que é a ideia de uma estratégia nutricional, um protocolo específico para lipedema. Bom, pessoal, como a Mica falou, o lipedema tem características bem interessantes. Uma dessas características são aspectos inflamatórios da doença, que levam muitas pessoas... A gente sabe como existe balela nesse meio da internet, especialmente até mesmo, infelizmente, entre profissionais da saúde. Como se existisse um protocolo X específico para o lipedema. E muitas vezes, associado a esse protocolo, se induz aquela mulher que não tem o lipedema, ou o que eu vejo muito aqui no consultório, aquela mulher que tem o lipedema, mas é um lipedema, e tu sabe do que eu tô falando, um lipedema associado à obesidade, onde o tratamento primário daquilo, é claro, manejo da dor, se a mulher tem dor, né? Controle de aspectos relacionados à inflamação, sim, mas especialmente a ideia de emagrecimento, que tende a contribuir com o lipedema. O que tu acha sobre isso? Bom, vamos lá. O lipedema é uma doença, né, como nós falamos, que ela vai afetar as mulheres, principalmente em estágios, né, em graus mais elevados, em questão de força, funcionalidade. Essa mulher ela vai sentir muito peso nas pernas, muito cansaço, né, muito edema. Então, o que acontece? Durante o emagrecimento, por se tratar de uma doença de caráter inflamatório, tu vai reduzir esse ambiente inflamatório. Consequentemente, tu vai ter melhora desses sintomas. Agora, se essa mulher ela tem graus como 4 e 5, aí o tratamento é diferente. Mas a gente não pode achar que todo lipedema é tratado igual, da mesma forma, porque não é. Assim como a gente também não pode justificar tudo como, não, eu tenho lipedema, peraí. Não é bem assim que funciona. O lipedema, ele tem os seus sintomas, ele tem as suas características, e a gente não pode justificar, por exemplo, um índice de gordura mais alto como lipedema, porque não é, porque são vertentes diferentes, são condições diferentes de ser tratadas. Bem como associar a ideia de que existe uma ordem inversa. O lipedema levou à obesidade. Não funciona assim tão simples. Claro, eu já tive aqui no meu consultório diferentes situações curiosas, como, por exemplo, mulheres magras, a gente sabe que isso pode acontecer, que tem o lipedema. Mas, dentro do conceito de frequência que isso acontece, ou seja, uma pessoa magra com acometimento do lipedema, ou até mesmo um outro exemplo, um homem com lipedema, né, que também é uma raridade, mas que acontece. Mas são exclusividades, digamos assim. Ah, mulher magra não pode ter lipedema? Pode e acontece. Eu estou afirmando isso aqui. Agora, em suma, o lipedema em grandes proporções vai estar relacionado com aspectos da obesidade.
né? A gente sabe que, apesar de não ser uma gordura clássica, digamos assim, né, como uma gordura subcutânea clássica, né, ele tem um aspecto lá mais relacionado a problemas microvasculares, se eu não me engano, fica à vontade para me corrigir, né, para quem não sabe, a Micaela, de fato, ela é especialista de fato porque ela está, inclusive, pesquisando sobre o assunto atualmente, então a gente pode trocar um papo bem interessante nesse sentido. Mas, de fato, é algo que eu, como nutricionista, eu vejo muito o imediatismo das mulheres, que eu sempre protejo nesse sentido, sendo humanizado e dizendo, sim, o imediatismo faz parte do ser humano, mas muitas vezes trazendo uma ordem inversa das coisas, né? Não faz dieta, não cuida com relação ao treinamento, quero falar sobre isso contigo, inclusive, né? Não procura um nutricionista, não procura um profissional da saúde, mas acredita que um protocolo milagroso, sei lá, de aplicação de não sei o que direto, ou um gelzinho que vai passar ali, é o que ela precisa para tratar aquela condição. Isso está equivocado, né? Sim, com certeza. Não existe o suprassumo do lipedema, tá? Como tu falou, foi em 2022, né, que ela foi reconhecida como uma doença. Então, ainda é muito estudado o que fazer com o lipedema, né? Não se existe um consenso 100% claro de um tratamento que vai resolver o lipedema. Então, se alguém te falar que vai te vender algo que funciona em 3 meses pro teu lipedema, foge. Sim. Porque isso não funciona. Sim. Então, assim, o que a gente sabe do lipedema, né? Falando, então, fisiologicamente, nós vamos ter diversas alterações microvasculares, tá? E linfáticas. O que isso vai gerar na nossa paciente? Vai gerar, então, aquela sensação de edema, aquela sensação de peso, aquele desconforto. O que nós sabemos que resolve isso? O exercício. Então, se tu me perguntar, essa paciente, ela precisa treinar? Sim. Existe um treinamento milagroso, um protocolo que vai ajudar ela, assim, ela vai fazer, ela vai melhorar? Não. Então, já quebrando outro mito, talvez, aqui contigo, que eu escuto muito e vejo muito em redes sociais, né, na internet em geral, mulher com lipedema não pode treinar. A mulher com lipedema deve treinar. É extremamente importante, inclusive porque isso vai contribuir para a funcionalidade dela, para o ganho de força, porque mulheres com lipedema, Fabrício, elas representam, se eu não me engano, elas têm de 10 a 20% menos força do que mulheres sem essa condição. Então, tu imagina se essa mulher acreditar que ela precisa ser sedentária, né? Perfeito. Inclusive, o que mais tem de consenso na literatura em relação ao treinamento da mulher com lipedema é o treinamento de força, devido a esses fatores que eu citei, e também hidroginástica. Legal. Porque isso vai contribuir também para questões de circulação sanguínea, para questões do edema, para questões de drenagem, né? Então, hidroginástica e treinamento de força pode-se dizer assim que é o padrão ouro, entre muitas aspas, né? Perfeito. Mas que é o mais indicado para essas mulheres hoje. Bom, aproveitando, né, fazer um parênteses aqui, para quem não sabe, eu e a Micaela, a gente trabalha com o lipedema, então se tu tem alguma dúvida sobre o tratamento, tu quer saber mais sobre as consultorias, tanto de modelos nutricionais quanto de treinamento, tu pode entrar em contato direto com a gente. Não se esquece ainda de te inscrever aqui no meu canal, bem como deixar o like nesse vídeo, que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Já envia para aquela tua amiga que acha que está com lipedema, ou mesmo que recebeu o diagnóstico, sabendo que esse é um diagnóstico de bastante dificuldade, pelo que eu percebo, né? Olha só, o diagnóstico ele é um assunto bastante delicado, né? Porque ainda estuda-se, né, diretrizes, questões de como vai ser feito esse diagnóstico. Mas eu posso falar algumas características que vão ajudar as mulheres a perceberem se é lipedema, se é somente sobrepeso, se é alguma questão de linfedema, que é diferente do lipedema, né? A gente não pode esquecer isso. Então, posso fazer um parênteses? Claro. Então, agora, pessoal, a Mica vai trazer algumas características que podem ligar um alerta se daqui a pouco vale a pena tu investigar se existe o lipedema. Então, presta muito atenção aqui no que ela vai falar. Vamos lá, o que é o mais básico assim para diagnosticar o lipedema ou não, ou para tu te observar, né? O lipedema, ele vai ter então a distribuição de gordura de forma simétrica e bilateral, ou seja, não vai ser a perna esquerda com acúmulo de gordura e a direita não, as duas vão ter essa distribuição. A questão da quantidade vai variar do seu grau, tá?
No final do dia, essa mulher ela vai ter muita sensação de peso, de inchaço nas pernas, principalmente depois de caminhadas, muito tempo em pé. Também a gente vai ter dor à palpação. Um sinal bastante legal de nós observarmos é o edema sem cacifo. O que significa isso? Sabe quando tu aperta assim e tua pele ela volta? Uhum. No lipedema ela vai ficar e vai demorar a voltar, sabe? Tem toda essa questão. Também vai ter a questão da resistência, dieta e exercícios. Aquela mulher que treina, faz a dieta, não finge que faz, né? De fato, ela treina, ela consome os alimentos necessários e não tem melhora daquele quadro de gordura. Se tu, né, tem esses sinais e sintomas, então aí sim tu tem que ligar um alerta para investigar o lipedema. Eu te agradeço muito por esse alerta, né? E para a gente já ir encerrando aqui o vídeo de hoje, eu quero fazer um apelo especial. Existe hoje muita gente que usa dessa angústia das mulheres com relação ao lipedema para vender protocolo milagroso, para fugir da ciência muitas vezes, inclusive, que é uma coisa que é imprescindível dentro do tratamento de algo que, em termos investigativos, digamos assim, a gente já conhece há certo tempo, mas como tu bem citou, reconhecido como doença lá em 2022. Então eu faço um apelo, especialmente para profissionais que se valem disso. Isso, gente, é muito feio, é muito triste, porque são mulheres que realmente estão sofrendo com aquilo, né? E principalmente para as mulheres que tomem um cuidado e procurem profissionais sérios, que vão especialmente trazer um diagnóstico clínico, científico, baseado no que a ciência traz hoje. Quem vai trabalhar com um tratamento de verdade, então não existe um protocolo de treino milagroso para o lipedema. Não existe uma estratégia nutricional milagrosa para o lipedema. O que existe é que esse lipedema traz condições específicas, como tu mesmo citou, inchaço, né, dor, isso é muito averiguado dentro do treinamento, então a estratégia do treinamento vai respeitar o momento que a mulher está com relação à dor, né? E até mesmo questões nutricionais, por exemplo. A gente sabe que é uma doença de características inflamatórias, mas isso não significa que exista, por exemplo, uma ideia de tire o glúten, tire a lactose, dessa forma você desinflama e ali está o protocolo para o lipedema. A gente sabe que não funciona dessa forma, apesar de entender que isso é muito mais vendável. A gente entende que isso é muito mais vendável, mas a gente faz esse apelo especial para mulheres que estão sofrendo com isso, para que tomem muito cuidado com o que elas vão consumir na internet, para que não aumente cada vez mais a angústia delas e fazer elas gastarem o dinheirinho suado com coisas que promessas vazias e principalmente que podem até, muitas vezes, inclusive, prejudicar essa mulher. Exatamente. Agradeço muito o papo, certo, galera? E não te esquece, te inscreve aqui no canal, deixa a tua curtida nesse vídeo. Beijão, até o próximo vídeo.